Se você trabalha com engenharia de dados, pelo menos em algum momento na sua vida, no seu dia a dia ou em alguma tomada de decisão, você já ouviu falar sobre streaming de dados ou automação. Pois bem, quando se trabalha com esse tipo de assunto, com esse tipo de problema, é muito comum você procurar na internet diversas ferramentas que solucionam ora algum ponto, ora outro, onde você tem que sempre fazer trade-offs para saber descobrir qual que é a melhor plataforma para se utilizar naquele momento. Mas hoje eu vou te falar de uma plataforma de um open source, tá? Então todo mundo tem acesso para modificar, usar da maneira que achar melhor e que serve para uma grande variedade de assuntos na área de dados. Olá para você, eu sou o Grego e hoje nós vamos navegar no maravilhoso mundo do Apache NiFi. Galera, antes de mais nada, esse vídeo ele vai trazer para você, o intuito dele é te trazer conceitos sobre aonde utilizar o Apache NiFi na sua infra ou na sua estrutura ou como utilizar ele na sua empresa da melhor maneira possível. Tá? Eu não vou falar sobre como instalar ele, isso eu posso fazer num outro vídeo se surgir alguma dúvida desse gênero. O Apache NiFi, antes de ser Apache e antes mesmo de ser NiFi, ele foi uma ferramenta, um software baseado em Java que foi construído pela NSA, aquela agência de segurança norte-americana, em meados de 2006. Né? E ela surgiu com a necessidade exatamente de tratar da grande quantidade de dados que entrava rotineiramente, diariamente, dentro da agência. Então o pontapé inicial para o NiFi foi dentro do governo americano, para vocês terem uma ideia da robustez dessa ferramenta. Né? Em meados de 2014 foi quando o código dela foi aberto e ela foi incubada, né, pela Apache Software Foundations e passou a ser um produto oferecido por eles. Fazendo um adendo aqui, além do NiFi, se vocês estão procurando algum tipo de ferramenta de código aberto também que lida com streaming de dados, se o seu problema for somente o stream de dados, né, só uma fila síncrona para receber dados da melhor maneira possível, eu recomendo aqui vocês também darem uma lida em Kafka, StreamSets, Apache Storm. Essas ferramentas elas também são muito úteis para quando a gente tem que lidar com esse paradigma de streaming. O Apache NiFi, por sua vez, ele foi construído para criar fluxos de dados dinâmicos. Né? O que seria isso? Além de conseguir dar conta de um grande fluxo de dados com resiliência a erro, com a menor latência possível e com a menor perda de dado possível, era também importante que os dados fossem transformados durante o fluxo de vida, né? Durante o ciclo de vida deles dentro da plataforma. E para isso, a equipe do Niagara Files, ou do NiFi, ele se baseou num paradigma de programação chamado Flow-Based Programming, que pode ser abstraído como se fosse um encanamento de dados. Né? Então, no encanamento a água entra e toma diversos tipos de caminhos, né? Ora, em um caminho passa por tratamento, num outro caminho ele é adicionado algum tipo de produto químico na água. O NiFi ele funciona mais ou menos da mesma forma, né? O dado vem de uma fonte, de um source original, e ele passa por inúmeros encanamentos onde esse dado é tratado, transformado, carregado para algum lugar. Então esse que é o intuito principal desse Flow-Based Programming. Aí vem uma das grandes chaves do NiFi, que é a abstração do que seria o dado nesse encanamento. Né? Então, como eu abstraio o dado num paradigma de fluxo, né? Num paradigma de encanamento, digamos assim. E aí eles criaram um conceito dentro do NiFi que se chama Flow File. O Flow File, no final das contas, é a representação do dado sendo trafegado por todo esse encanamento, por todo esse fluxo. Ele foi baseado, ele foi entendido e construído nos moldes de um pacote HTTP que passa por diversos caminhos, né, até chegar num endpoint para mostrar um site quando você abre num browser. Inclusive a própria estrutura do Flow File segue em partes alguns padrões de um pacote HTTP. Como a gente sabe, o pacote HTTP ele tem duas estruturas.
né? Tem algumas outras, mas eu não vou entrar aqui a fundo. Mas principalmente ele possui um header, onde ele passa atributos, né, que vão ditar o caminho dele, né, durante todo o tráfego dele na rede, e o body, que é onde está o conteúdo da mensagem a ser trafegada, né? O Flowfile funciona de uma maneira muito similar, só troca os nomes. Então você pode pensar que o header, né, onde você passa o tipo da aplicação, a application key ou outros metadados, outros atributos ou variáveis, no Flowfile se chama attributes, né? E é por esses attributes que é muito possível e muito comum você orientar o Flowfile durante todo o seu fluxo dentro da plataforma. Uma dica aqui um pouco mais a fundo é que os atributos do Flowfile, todos eles são armazenados em memória, tá, pessoal? Isso é muito importante quando você estiver modelando como que você quer a sua estrutura, o seu servidor de NiFi, né? Como que você vai escalar ele e tudo mais. Então o Flowfile sendo armazenado em memória, é muito fácil o acesso a ele. Isso permite com que em tempo de execução, ou seja, durante o processo do streaming, ele seja facilmente resgatado, roteado ou transformado de uma maneira extremamente rápida. O representante do body no Flowfile, que seria quem trafega o conteúdo, ou onde o conteúdo mesmo que vai ser trafegado está, é o content. Né? O content é onde está o conteúdo daquele dado, né? Como o próprio nome diz. Ele, por sua vez, é importante falar que ele está armazenado no disco, tá, pessoal? E por isso o acesso a ele pode ser um pouco mais lento e pode comer um pouco do processamento da máquina. É muito importante vocês saberem isso também para saber como trafegar e como otimizar o seu fluxo de dados. O content basicamente é o dado de fato que tem que ser trafegado de uma ponta a outra. Dessa maneira, o Flowfile ele consegue sim abstrair essa forma de dados de uma maneira que possa ser consumida dentro de um fluxo no NiFi. E quando eu falo fluxo no NiFi, pode ainda ficar um pouco confuso. Tudo bem, o que é um fluxo no NiFi? Um fluxo no NiFi ele é composto por processos e filas, né? Eu vou mostrar aqui, vai aparecer aqui na tela agora, o que seria um fluxo no NiFi básico. Vocês podem ver que existem caminhos ou, digamos, flechas que estão ligando esses dois blocos. Esses blocos, por sua vez, é o que são chamados de processos, né? Processors. E os caminhos é o que são chamados de queues, filas, que é por onde o dado é trafegado. Quando o dado é trafegado de uma fila para dentro de um processor, ele está executando um código encapsulado em Java que foi construído e desenvolvido pela própria equipe do NiFi para executar uma função específica. Então o que seria isso? Isso seria quase que como se fossem pílulas de código que executam, dados os parâmetros de entrada, uma função específica. E o NiFi ele tem uma grande quantidade de processos que podem ajudar durante todo o streaming dos dados. Então, por exemplo, se você tem um dado chegando e você quer importar ele para, digamos, um storage na nuvem, vamos usar aqui de exemplo a AWS, você tem um processo pronto no NiFi que se chama PutS3Object, cujo principal intuito é fazer uma conexão com a API da AWS e dar um put do objeto que está no content daquele Flowfile direto para dentro do S3. Você não precisa codar, o que você só precisa fazer é parametrizar os parâmetros que precisam entrar, como por exemplo a região, as chaves da AWS que você precisa, ou a role que você quer assumir da AWS também, caso você não queira passar as chaves, qual o nome do arquivo, o bucket que é onde você vai salvar, e tudo isso ali muito fácil de ser visualizado e modificado. Uma vez que você faz isso, você dá um play nesse processo. Quando qualquer arquivo que vier numa fila que está adjacente ao processo, como está sendo mostrado na imagem, chegar nele, o código será executado em uma thread na máquina onde o NiFi está rodando e a execução concluirá com um sucesso ou uma falha, indicando se aquele processo executou da maneira certa ou não. Importante falar aqui também das filas, que as filas elas seguem alguns padrões, mas o mais básico de todos que eu vou tratar aqui é a fila de sucesso e a fila de falha. Quando um processo executa com sucesso, ele vai
para uma fila de sucesso. Então, aquelas filazinhas, aquelas setas que estão entre dois processos, eles podem ser uma fila de sucesso ou uma fila de falha. Se o processo der errado, aquela abstração de dados, né, aquele flow file, ele vai para uma fila de falha. Então, pessoal, isso é muito importante para vocês saberem o que fazer, como reagir a um possível erro durante as transformações, carregamentos que vocês fizerem em meio ao fluxo que vocês forem criar dentro do seu NiFi, né? Dentro da aplicação NiFi que vocês forem implementar aí na sua organização. E aí, voltando um pouco aos processos, né? Como eu falei antes, eles são processos escritos em Java, que foram escritos pela própria empresa, pela própria organização do NiFi. É possível também você escrever um código em Java dentro da interface de programação que o NiFi disponibiliza para a criação. É possível você fazer o seu próprio processo com a customização que você achar melhor. E a isso dá o seu nome de NAR, né, que é uma abstração de jar, né, que seria do Java. O NiFi seria o NAR. Você pode subir um NAR, exatamente como você sobe um jar, e ele também vai estar disponível para ser utilizado no NiFi, no mesmo lugar para onde você puxa os processos para serem executados. Importante saber disso tudo que eu falei, pessoal. Como eu falei, o NiFi é uma ferramenta desenvolvida em Java, e por isso ele está sujeito a algumas particularidades que o Java tem. Uma delas é que toda a ferramenta roda em cima de uma JVM. Então, quando vocês forem instanciar o NiFi em algum servidor de vocês, seja na sua máquina ou seja num servidor na nuvem, é importante vocês saberem que é importantíssimo vocês setarem mais memória naquela JVM e mais processamento naquela JVM para que ela dê conta de fazer o tráfego dos flow files. Porque lembra que eu falei que os atributos do flow file são armazenados em memória e o conteúdo do flow file é armazenado em disco. Tá? E tudo isso vai ser processado dentro da JVM. Galera, se ficou alguma dúvida, publiquem os seus comentários aqui. Eu vou estar aqui pronto para responder qualquer coisa que tiver ao meu alcance. Se houve mais interesse nessa ferramenta, eu peço que vocês também comentem para que eu possa fazer um vídeo explicando como instalar na AWS, como instalar na sua máquina, como testar, como fazer um use case super legal disso daí para você apresentar na sua empresa. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de dar um like. O like é super importante para eu conseguir continuar produzindo conteúdo. Se você é novo aqui no canal, também não deixa de se inscrever e vai me fazer conseguir continuar produzindo conteúdo para o canal. Aperta o sininho prateado que se encontra em algum lugar da tela para você receber notificações nos dispositivos onde vocês se encontram agora. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo, um beijo do grego e tchau!